Olá, meu caro concurseiro, aqui estamos de volta para falar com vocês sobre o quê? Língua portuguesa. É lógico, né, França? É óbvio, França. É você que está aí, né? Muito bem. Nós estamos falando de língua portuguesa para quem vai fazer concurso público e, lógico, prova que é elaborada pelo CESP, organizada pelo CESP. Vocês sabem que o CESP, né, tem aquela manha da cobrança. E é em cima disso que a gente trabalha sempre para você, preparando você para uma excelente prova, para se dar bem na prova. E depois pode me cobrar. Inclusive, eu estou por aqui sempre, manda e-mail, você sabe o meu Facebook, né? A maioria tem aí o meu WhatsApp. Tem como me cobrar, sabe onde eu moro, sabe os cursos onde eu trabalho. Tem que me cobrar. Diga lá que não caiu o negócio. Prova que não caiu o que eu falei aqui. Porque o que eu falo aqui é aquilo que cai. Portanto, fique muito atento, porque a gente estuda muito isso. Agora, você tem que fazer a sua parte, tem que estudar, tem que se aplicar, está em cima da hora, essas coisas acontecem. Mas tem que fazer. Não tem desculpa, não há desculpa. Né? A desculpa a gente arranja quando a gente apronta uma. E é bom que nunca perca aí, né? Que a gente nunca ponha culpa nos outros, né? Ainda mais porque os outros podem provar e você sair bem disso. E eu conto com você, eu sei que você é aplicado, eu sei que você é esforçado, e eu sei que você vai se dar bem. Muito bem? Não se desanime, está cansado? Todos estão cansados. Mas o professor está cansado, todos os alunos estão cansados. E a gente, obviamente, que vai chegar lá. Vai chegar por quê? Vai dar certo, porque a gente fez a parte da gente, a gente se aplicou, estudou, e você, com certeza, vai se dar bem, meu caro. Eu tenho certeza disso. Bom, hoje nós vamos falar o quê? De concordância nominal e verbal. É a nossa última aula, exatamente buscando o quê? O fechamento daquilo que o CESP cobra. Temos falado desde a primeira aula, você se lembra? Do substantivo e depois do sujeito. Então, quem é o responsável pela concordância nominal? É o substantivo. Quem é o responsável pela concordância verbal? É o sujeito. Temos falado o tempo todo, o curso inteiro sobre isso. Então, agora a gente quer fazer um fechamento. Exatamente porque há possibilidades de variações. E quais são as variações possíveis? É isso que eu estou trazendo para vocês. Além de repetir o que já falamos, algumas variações aí, certo? Então você sabe que você pode contar comigo, assim como eu conto com você, eu confio em você, eu sei que você será eu no dia da prova. Não é verdade? Você será eu no dia da prova. E eu tenho que confiar em você, assim como você tem que confiar em mim. Eu vivo disso, eu conto com isso, conto com você, assim como você conta com isso e conta comigo também. Beleza? Vamos então para a tela, sem mais demoras e delongas, tocar o nosso, as últimas dicas e as últimas coisas que podem aparecer na prova de vocês. Falou? Então vamos para lá. Beleza? Muito bem. Olha aqui, vamos falar primeiro de concordância. Antes disso, uma introduçãozinha para você, relembrando algumas coisas que já foram ditas. Olhem só. Trata-se ou tratam-se de importantes decisões. Não se esqueça de que quem trata, trata de. Quando tem uma palavra se, gente, eu não posso me esquecer, né? Sempre que eu tenho a palavra se, eu não posso me esquecer de quê? De que, né, eu tenho que tomar cuidado aí, porque eu tenho a palavra se, tenho que analisar o verbo. E quem trata, trata de alguma coisa, trata de quê? É verbo transitivo e indireto. E quando, lembra um quadrinho que eu passei para vocês lá nas primeiras aulas? Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação mais ser. Sujeito indeterminado e o verbo fica no singular, meu amigo. Então trata-se de importantes decisões. Cuidado, que o CESP tem uma mania, quando aparece esse verbo, de propor para você assim, ó. Vejam só, a forma verbal trata, na linha 1 do texto, está de acordo com as normas de concordância verbal, mas é possível também escrever tratam concordando com a expressão importantes decisões. Isso está errado, meu amigo, porque tem a preposição, não se esqueçam de que o núcleo do sujeito
Nunca pode ser um substantivo com preposição. Beleza? Cuidado, que eles preparam a armadilha para você. Preparam a cama. E há quem deite, né? É uma cama de prego e não tem colchão, hein? Muito bem. A próxima. Não se aceitam ou não se aceitam reclamações. É só analisar o verbo. Quem aceita, aceita o quê? É um verbo transitivo direto. Né? E verbo transitivo direto mais seu, o que acontece? O objeto direto vira sujeito e o verbo concorda com ele. O que não se aceita, gente? Reclamações. Então, sujeito no plural, eu vou ter exatamente o verbo no plural. O verbo concorda com ele. O segundo quadrinho, lembram? Verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto mais ser. O objeto direto vira sujeito e o verbo concorda com ele. Beleza, pessoal? Muito bem, tá aí. Assistiu-se ou assistiram-se a todos os jogos do campeonato. O que eu tenho que fazer mesmo? Tenho ser, pessoal. Então eu tenho que analisar o verbo. Quem assiste no sentido de ver, presenciar, assiste a alguma coisa, assiste a quê? Eu tenho verbo transitivo indireto. E verbo transitivo indireto mais ser, sujeito indeterminado, e o verbo fica no singular. Então, não se esqueça, tá aí, né? Olha só, assistiu-se a todos os jogos do campeonato. Várias reclamações. Houve ou houveram várias reclamações. Quando aparecer o verbo haver, o que eu disse para vocês, eu tenho que ver se eu posso substituí-lo por outro verbo. Veja só, eu não posso escrever assim. Ocorreram, aconteceram, olha só, né? Ocorreram, aconteceram várias reclamações. Quando eu puder substituir o verbo haver por existir, acontecer, ocorrer, o ele indicar tempo transcorrido, eu vou ter uma oração sem sujeito. O verbo haver é impessoal e tem que ficar na forma neutra. Então, como que fica? Olha só, houve várias reclamações. Olha outra frase. Deviam haver muitas pessoas naquela festa. Vejam só, mais uma vez, eu quero que vocês observem aqui, ó, que eu tenho aqui o verbo haver, ó. Ele é o principal. Ah, mas tem dois verbos, o principal não é o devia, não. O principal é o verbo haver. Quando eu tenho locução verbal, é o último verbo que vale, gente. É ele que eu tenho que analisar. O verbo haver aqui é impessoal, tanto que eu poderia falar assim, ó. Deviam existir, tá vendo? Deviam existir. Então, eu teria que colocar o verbo aqui auxiliar, que é ele que concorda com o sujeito no plural. Deviam existir. Só que não é o verbo existir, é o verbo haver no lugar de existir. Então, mais uma vez, eu tenho uma oração sem sujeito, gente. Olha lá, ó, é devia. Por quê? Porque o verbo haver, pessoal, quando ele for impessoal receber um auxiliar, ele transfere a sua impessoalidade para o verbo auxiliar. Quer dizer, o verbo auxiliar também não pode variar. Então, devia haver muitas pessoas naquela festa. O verbo auxiliar também tem que ficar na forma neutra. Perfeito, meus caros? Vamos lá, então, para a próxima. Agora, vamos dar uma geral para você de exatamente concordância verbal. Olha o que a concordância verbal estuda. A relação que ocorre entre o verbo e o sujeito. Por isso que eu disse para vocês que o sujeito é o cara, porque ele é o responsável pela concordância verbal. O verbo sempre concorda com o seu sujeito da oração. Essa concordância é definida por regras que têm como referência o padrão culto da língua portuguesa, aquilo que está de acordo com a norma culta. Vejam só, em regra geral, e é a regra, na verdade, o verbo deve concordar com o sujeito em número de pessoa. Disse o que para vocês? Mais precisamente, com o núcleo do sujeito, que é um substantivo sem preposição. Eu devo observar isso ainda, né? É o núcleo do sujeito, que é um substantivo sem preposição. Beleza, pessoal? Muito bem. Vejam, Carlita e Valdecina não eram simplesmente mulheres. O que está acontecendo? Eu tenho aqui, gente, ó, um sujeito composto.
né? Ele tem mais de um núcleo, né? É substantivo, olha só, ele tem dois substantivos sem preposição. Então eu vou ter o que aqui? Um sujeito composto, ó, dois substantivos sem preposição. Então o verbo vai concordar com todos os núcleos obrigatoriamente. Por isso ele está no plural. Sujeito composto requer verbo no plural. Está aí para vocês a explicação então. E olhem só. Vejam, a concordância é feita aí. Beleza? Muito bem. Complete os espaços nas orações abaixo com a forma correta do verbo indicado nos parênteses. Então agora a gente vai estudar algumas possíveis variações. Olhem só. Uma multidão de torcedores gritavam palavras de ordem. É só procurar o sujeito. Quem gritava palavras de ordem? Né? Uma multidão de torcedores. Aqui está o sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? É lógico que é multidão, é o substantivo sem preposição. Então está correto falar uma multidão de torcedores gritava palavras de ordem. Certo? Por quê? O verbo sempre concorda com o núcleo do seu sujeito, que é um substantivo sem preposição. Ocorre, gente, que o CESP vai propor a troca de gritava por gritavam, sem que se alterem as relações de sentido e sem que se provoque erro gramatical. Fica assim, uma multidão de torcedores gritavam palavras de ordem. Agora eu passo uma pergunta para vocês. Uma multidão de torcedores gritava palavras de ordem. Uma multidão de torcedores gritavam palavras de ordem. Altera o sentido da frase? Não, né? Então também aceita a concordância com torcedores, gente. Aqui eu tenho a possibilidade de mais uma concordância e quando isso aparece no texto, o CESP explora isso. Então eu posso escrever uma multidão de torcedores gritava, tá? Gritava, que aí vai concordar com o núcleo do sujeito, ou gritavam concordando com torcedores. Vejam que não altera o sentido. Seja multidão ou seja torcedores, a multidão é composta de torcedores, por isso que não altera o sentido. Uma grande parte dos alunos reclamaram da prova. Eu pergunto, quem reclamou da prova, gente? Uma grande parte, né, dos alunos. Aí o sujeito dessa oração. Qual é o núcleo desse sujeito? Parte, o substantivo parte, porque ele está sem preposição. Então eu já sei que uma grande parte dos alunos reclamou da prova. É lógico que o CESP não vai perder a oportunidade de propor a troca de reclamou por reclamaram, gente. Dizendo que não se altera a relação de sentido, nem provoca erro gramatical. Reclamou está concordando com o núcleo, que está no singular ali, ó. Agora, vamos dizer que uma grande parte dos alunos reclamou da prova, pode ser escrita da seguinte forma. Uma grande parte dos alunos reclamaram da prova. Vejam que não altera o sentido, não provoca erro gramatical. Seja parte ou seja alunos, a parte é composta de alunos, pessoal. Então, está correta também. O reclamou, obviamente, vai concordar com o núcleo do sujeito, ou melhor, vai concordar com o núcleo do sujeito, que é um substantivo sem preposição, que é parte, né? E o reclamaram vai concordar com alunos, porque seja parte, seja alunos, a parte é composta de alunos. Beleza? 1,9% dos alunos reclamaram da prova, gente. Quem reclamou da prova, pessoal? 1,9% dos alunos, está aqui o sujeito, o núcleo é 1,9%. Quando eu tenho porcentagem, o verbo sempre vai concordar com o que está antes da vírgula. O que está antes da vírgula é 1, então é reclamou. Né? É reclamou, certo, pessoal? Então, olha só. Veja aí, vai concordar, reclamou, vai concordar com o 1, porque é o que está antes da vírgula. Agora, o CESP vai propor se a troca por reclamaram, sem que se alterem as relações de sentido e sem que se provoque erro gramatical, concordando com alunos. Gente, 1,9% dos alunos reclamaram da prova. Altera as relações de sentido? Não, porque seja 1,9, ou seja, alunos,
Esse 1,9% é composto de alunos. Portanto, está correta a afirmativa. Eu posso escrever 1,9% dos alunos reclamaram, né, concordando com alunos, ou reclamou concordando com um. Ah, mas tira 1,9 é mais que 2, mas é menos que 1. Só se fosse 2. A partir de 2, alguma coisa, ou 2,0, daí o verbo obrigatoriamente iria para o plural, meus amigos. Correto, meus caros? Vamos lá, então, para a nosso próximo slide aqui. Os Estados Unidos é ou são o país mais rico? Mesmo tendo um monte de pobre lá. Os Estados Unidos é ou são o país mais rico? Vejam, qual é o sujeito dessa oração? Quem é o país mais rico? Os Estados Unidos. Tudo isso é o sujeito. Eu tenho um sujeito formado de nome próprio, gente. Quando o sujeito é formado de nome próprio, o verbo fica no singular. Só tem uma coisa, se esse nome próprio vier acompanhado de artigo, o verbo vai ter que concordar, né, com o artigo. Então, como é que vai ficar? Olha só. Os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são o país mais rico. Concordando com quem, então? Concordando com os lá, ó, tá? Então, quando tiver o nome próprio no plural, o verbo fica no singular. Mas se o nome próprio vier acompanhado de artigo, o verbo concorda com o artigo, tá bom? Então, os Estados Unidos são. Não pode ser é. Tem que ser são o país mais rico. Minas Gerais revelou ou revelaram grandes escritores? Repare, quem revelou grandes escritores? Minas Gerais é o sujeito. Veja, eu tenho o nome próprio no plural. O verbo vai ter que ficar no singular, porque não tem o artigo. Sacou? Olha aí, então. Minas Gerais revelou grandes escritores. Fui eu que fiz ou fez o trabalho? Repare uma coisa de extrema importância, gente. Quem é o sujeito de fiz? É o quê? Ah, você pensou, eu quero eu. Não. O eu é sujeito de fui. Eu fui. O que é pronome relativo, gente? Ele tem como referente o eu. E quando o sujeito de um verbo, eu falei lá nas orações adjetivas, e quando o sujeito de um verbo, pessoal, for o pronome relativo que, o verbo só pode concordar com o referente dele. Isso cai em quase todas as provas do CESP. Fui eu que fiz o trabalho. Tem de concordar com o referente, certo? Quando o sujeito de um verbo for o pronome relativo que, o verbo tem de concordar com o referente do pronome relativo que é a palavra que é substituída pelo que. Tanto que é o eu. Eu fui, eu fiz o trabalho. Para evitar a repetição, pronto. Fui eu que fiz o trabalho. Fui eu quem fez ou fiz o trabalho. Quem fez o trabalho, gente? O quem? Ah, não é o eu? Não, o eu é sujeito de fui. Aqui o quem é sujeito de fez, gente. É outro pronome relativo. Quando quem for sujeito de um verbo, aí é uma coisa. O verbo pode concordar com o referente dele, que é eu, ou pode concordar com o pronome relativo quem. Então eu posso escrever fui eu quem fiz o trabalho concordando com o referente, ou fui eu quem fez o trabalho concordando com o referente. Certo? Muito bem. Qual de vós irá ou ireis à festa? Quem irá à festa? Qual de vós é o sujeito? Veja, eu tenho um sujeito formado de locução pronominal, ó. O qual e o vós, são pronomes. Quem que me interessa? Sempre o núcleo. Sempre que eu tiver essas expressões, gente, de nós e de vós, eu devo reparar o que está antes, tá? Se o que estiver antes estiver no singular, o pronome que estiver antes, veja, qual está no singular. O verbo só pode concordar com ele. Então tem que ser irá. Beleza? Agora, se estiver no plural, gente, olha aqui, ó. Está no plural. Certo? Quais de vós? Daí eu posso escrever irão, concordando com o núcleo do sujeito.
tá? Ó, quais de vós irão ou ireis, concordando com o pronome pessoal. Se fosse quais de nós, seria irão ou iremos. Então veja aí como é que ficou o negócio para vocês. Olhem só, eu fiz, né? Concordando com o eu, que é o referente do quê? Fui eu quem fez ou fiz, concordando com o referente e com o quem. Qual de vós irá à festa? Concordando com quem? Com o núcleo do sujeito que é qual, porque está no singular. Quais de vós irão ou ireis? Por que nesse caso assim? Porque ele pode o quê? Né? Concordar com o pronome que está antes de nós ou de vós. E no caso de ser plural, concordar também com o pronome pessoal que vem depois. Aqui o quem fez, eu posso concordar com o quem, porque o sujeito é quem, ou concordar com o referente. Como o sujeito aqui é que, eu só posso concordar com o referente. Certo, meus caros? E que Deus nos abençoe. Vamos nessa, que é bom a beça. Vamos lá, então, para o nosso próximo quadro. Olha só. Fazem dias muito quentes nessa terra. Vejam que eu tenho o verbo fazer aqui, indicando o quê? Tempo transcorrido. Ele não pode ir para o plural. Ele é impessoal. A oração não tem sujeito. Então, ele não pode variar. Tem que ser faz dias muito quentes nessa terra. Vai e vão fazer dias chuvosos nesse mês. Olhe, que enquanto aqui o verbo fazer indica clima, aqui o verbo fazer indica, ou melhor, no primeiro caso, o verbo fazer, nos dois casos, tanto indicando clima ou tempo, ele é impessoal, a oração não pode ir para o plural. Aqui o fazer é o principal. Ele está recebendo um auxiliar e ele é impessoal. Ele vai transferir a sua impessoalidade para seu verbo auxiliar, que não vai poder variar também, vai ter que ficar na forma neutra. Vai fazer dias chuvosos neste mês. Vossa Excelência, está ou estás preocupada com sua comunidade? Cuidado com isso daqui, muito na redação oficial, gente. Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Santidade, é tudo igual a você, pessoal. Não tem nenhuma diferença. Então, Vossa Excelência está. Não pode ser estais, né, ou estás, nada disso. Isso aqui não interessa. É tudo igual a você. Vossa Excelência está preocupada com sua comunidade. Eu, tu e ele irão ou iremos à festa. Gente, o sujeito aqui é composto de pessoas gramaticais diferentes. Quando? Porque eu tenho primeira, segunda e terceira, ou primeira e segunda, ou primeira e terceira. Quem é a principal? É o eu. E qual é o plural de eu? Nós. Então, eu, tu e ele iremos. Certo? É a mais importante, vai ter que concordar com o plural da primeira, que é nós. Tu e ele. Ireis ou irão à festa? Tu e ele. Agora eu não tenho a primeira pessoa. Aqui tanto faz. Pode ir para o plural de tu, como pode ir para o plural de ele. Se for para o plural de tu, é vós, ireis. Se for para o plural de ele, eles irão. Entende? Podem as duas concordantes. Então veja aí como é que ficou para vocês aí, ó. Tá vendo? Vendo só? No primeiro caso lá, faz dias. O verbo é impessoal, indica clima. Aqui vai fazer é o auxiliar do impessoal, não pode variar. Aqui está, porque Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa... Quer lá que de acha de vossa que for, né? Não dá para respeitar ninguém mais, né? É igual a você. Aqui o plural de eu, tu e ele, né? Vale o plural de eu, que é nós, né? E aqui tu e ele, tanto faz, eu posso concordar com o plural de ele, que é eles, ou de tu, que é vós. Beleza, meus caros? Vamos lá, então, continuando aqui. Agora vamos falar de concordância nominal. Eu quero que você observe aí esse negócio aí. Olha só, já mostrei para vocês, pessoal, né? Todas as palavras que se referem ao substantivo devem concordar com ele em gênero, né, masculino, feminino, em número. Sempre, quem determina o comportamento das palavras, quem é, pessoal? É o substantivo. E só variam as palavras que se ligam a substantivo. Reparem uma coisa. Eu tenho aqui, ó, o substantivo da oração. Vejo que bons é adjetivo, está ligado a ele, claro. Dois é numeral, está ligado a ele.
Esses é pronome, está ligado a ele. Felizes é adjetivo, está ligado a ele. Todas as palavras que se ligam ao substantivo têm de concordar com ele em número e gênero. Certo? Por que muito não variou, pessoal? Porque está ligado a felizes, que é um advérbio. Só variam as palavras que se ligam a substantivo. Tá vendo? Ó, então aqui embaixo, felizes não variou, muito não variou, porque está ligado a felizes. Beleza? Só variam as palavras que se ligam ao substantivo, pessoal. Muito bem, então, só variam palavras que se ligam a substantivo, concordando com ele em número e gênero. Olhem só aqui. Completa os espaços com a forma correta. Né? Sempre foi meio agitada. Meia, como é que fica, gente? Vejam que vai se ligar agitada. Agitada é adjetivo. Então a palavra não pode variar. É meio. Tomou uma meia cerveja. Agora é meia. Por quê? Vai se ligar a substantivo. Enquanto em cima se liga a adjetivo, não pode variar, aqui se liga ao substantivo cerveja. Por isso meia cerveja tem que variar. Comprou bastantes laranjas. Por quê? Bastantes, porque está ligado a um substantivo. Palavra que esse livro, que é substantivo, tem de concordar com ele. Andavam bastante felizes, porque está ligado a um adjetivo, não pode variar. Piadas não eram bastantes. Né? Veja, está ligado a piadas, que é substantivo, tem de concordar com ele. Só variam as palavras que se ligam ao substantivo. Ele não vai cair meio, bastantes, tal. Estou colocando isso aqui para mostrar, não interessa a palavra que o CESP vai colocar aqui. O CESP não vai usar essas palavras, né? O CESP é mais evoluído. Né? Isso daí é professor que dá esse assunto ainda, é professor que não sabe como é a prova. Poderia até cair desde que estivesse no texto, difícil. A última vez foi em 2006, eu acho, porque estava lá no texto, eles aproveitaram. Eu quero que você entenda que qualquer palavra colocada no lugar delas, o que interessa é a quem ela se liga, mesmo que eu não conheça a palavra. Se ela se ligar a um adjetivo, não pode variar. Se ela se ligar a um substantivo, vai concordar com ele em número e gênero. Beleza, pessoal? Então vejam aí, né, para vocês como ficou então. Beleza? Então, olhem só agora. Ela tinha irmão e irmãs pequenos. Veja só uma coisa. Eu tenho agora um adjetivo, gente, que vai qualificar substantivos de gêneros diferentes. Irmão é masculino, irmãs é feminino. Vai prevalecer sempre o masculino. Então eu vou colocar pequenos. Vai para o masculino plural. Mas também pode concordar com o mais próximo. Pequenas, tá? Então, daí está concordando com a irmã. Mas todo mundo é pequeno, até o irmão, mesmo concordando com o mais próximo. Se for pequeno, se está concordando com todos. Prevalece o masculino. Mas irmãs pequenas, daí pode concordar com o mais próximo, mas todo mundo é pequeno. Ela tinha irmãs e irmãos pequenos. Porque tem o masculino. Prevalece o masculino, concordando com todos os núcleos. Agora, poderia concordar com o irmão. Pequeno. E a irmã também seria pequena, mesmo concordando só com o mais próximo. Ela tinha pequena irmã. Quando estiver antes, gente, só pode concordar com o mais próximo, certo? Então, atenda a situação, né, para que a gente não fique aí viajando na maionese. Certo, pessoal? Terminamos mais uma fase, uma preparação aí, e a gente há de se encontrar por aí. Um beijão e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.